Ó Espírito de Deus, eu quero mergulhar em Ti. Amados irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, dia de Jesus Eucarístico e 19ª semana do Tempo Comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 26. Depois que o Senhor ensina sobre a correção fraterna, Pedro lhe pergunta: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? 7 vezes era um número limite de perdão ensinado por alguns mestres judeus da época de Jesus. Mas Jesus contraria este ensinamento respondendo para Pedro: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, o que significa sempre. Mas como é difícil perdoar, sim. E por que é tão difícil? Vejamos algumas causas da dificuldade de perdoar que tantas pessoas têm. A primeira causa é a falta de memória espiritual. Temos uma memória passional e emocional que o tempo todo fica se recordando da ofensa que fizeram a nós. Mas, para perdoar, devemos despertar a nossa memória espiritual, que se recorda da ofensa que fizemos a Deus e do quanto Ele nos perdoou. E assim também devemos fazer com o nosso irmão, assim como Deus faz conosco. Não podemos nos esquecer disso. A segunda causa da dificuldade de perdoar é a soberba. Quanto mais humildes somos, menos rancorosos seremos. No fundo, o soberbo acha-se grande demais, perfeito demais. Com a sua atitude ele diz: como ele pôde fazer isso comigo? Eu que sou tão bom, tão perfeito? E o Senhor, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. A terceira causa da dificuldade de perdoar é a falta de amor. Perdoar é próprio de um coração cheio de amor, que doa amor com intensidade. Quem não perdoa tem um coração mesquinho, pobre de amor. E a quarta causa da dificuldade do perdão é a falta de fé. A fé consiste em ver as coisas como Deus vê, ver com olhos espirituais e não carnais. Numa ofensa que fazem a nós, os olhos carnais enxergam que somos a vítima. Dizemos: coitado de mim, olha o que fizeram comigo. Mas os olhos espirituais, os olhos da fé, ou os olhos de Deus em nós, enxergam o contrário. A vítima é quem nos ofendeu, é quem fez o mal, pois com isso ela está perdendo o céu e a salvação. E você e eu, ao suportarmos com fé e paciência a ofensa e perdoar a pessoa, estamos ganhando o céu, o agrado de Deus. Portanto, pelo olhar da fé, os que nos ofendem são mais dignos de compaixão do que de ódio. Portanto, meus irmãos, para perdoar, devemos reconhecer o quanto somos perdoados por Deus, o quanto o ofendemos, e mesmo assim
Ele age com misericórdia para conosco. E Ele então nos manda fazer o mesmo com os nossos irmãos. E no Pai Nosso, quando rezamos, devemos levar a sério aquelas palavras. Se nós não perdoarmos aos que nos ofendem, o Senhor não nos perdoará. E também, para perdoar, devemos ser humildes e reconhecer o nosso nada. Devemos pedir ao Senhor um coração como o dele, cheio de amor. E por fim, precisamos enxergar tudo com os olhos da fé. Ver que a vítima não somos nós, os ofendidos, mas quem nos ofende. Pois com isso, a pessoa que nos ofende está perdendo o céu. E por isso não precisa do nosso ódio, mas da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.